nossa Rede TV. Daqui a pouquinho a nossa Roda da Fofoca. Hoje Márcia Pelvezan da revista Tititi aqui com a gente, traz a revista quentinha também pra gente mostrar algumas coisas aí pra vocês, e com a gente também o Thiago Rocha, né? Daqui a pouquinho nós vamos saber também os bafões do Felipe Campos, tá certo? Mas agora na nossa primeira página, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem todo mundo ficou aí, não é, impressionado e surpreso mesmo com aquele depoimento que pegou todo mundo desprevenido do Wesley Safadão, porque o cantor, desde que começou o conflito com a ex-mulher por conta daquela história da pensão, ela foi falando, dando entrevistas, não é? Usando as redes sociais, e ele preferiu não se pronunciar, ele não falou absolutamente nada. Alguma coisa, se a gente quisesse saber, era sempre através da assessoria. Então ele foi ficando na dele. Por isso que muita gente se surpreendeu ontem ao ver todos os trechos que ele postou de um desabafo que ele resolveu fazer na tarde de ontem e que realmente ninguém esperava, porque ele tinha aderido à lei do silêncio, né? Faz também, por 15 dias a Mileide avisou que não ia falar absolutamente mais nada, ia cuidar do filho, ia se afastar das redes sociais. E aí a coisa pegou fogo, né? Todo mundo, e nós inclusive aqui falando, por que não falou antes? A gente pediu tanto. Poderia, né, já logo no começo ter cortado mal pela raiz, não ter deixado essa história crescer, enfim. Nesse desabafo de ontem, ele acabou explicando o lado dele dessa história, que ele realmente não queria falar, porque ele não queria expor mais ainda o filho, ele não queria que essa história do plano pessoal ficasse maior do que a própria carreira dele, do que a própria imagem como artista, do que todos os shows que ele tem para fazer. Esse é um dos argumentos do Wesley Safadão também. E ele deu muitos outros. Vocês veem aí que ele fala que pelos filhos dele ele faz qualquer coisa, que ele jamais negaria qualquer coisa para nenhum filho, que ele ama a família dele acima de tudo. E ele foi falando, se emocionando, né? A respiração até ficou bastante alterada. Enfim, foi um depoimento que de alguma forma acabou calando fundo no público, né? Todo mundo falando, poxa, e agora? O que será que mais tem atrás dessa história? Porque só se tinha ouvido um lado até agora. E com o desabafo dele, mais ou menos os dois, porque ele não quis responder as perguntas fundamentais que ainda estão na cabeça do público e dos jornalistas também. Mas com tudo aquilo que ele disse, com esse desabafo que ele fez, pelo menos deu para sentir o lado dele como homem e como pai. E isso ficou absolutamente inquestionável em termos de sentimentos, né? Estou falando tudo isso para vocês, por quê? Porque, na verdade, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com Wesley Safadão depois desse desabafo aí, tá? Ele conversou por um tempão com o nosso programa, com a nossa reportagem. Vocês estão vendo aí, olha, essas são imagens já da entrevista de ontem com o nosso repórter Bruno Tálamo. O Safadão ontem ainda estava aqui em São Paulo, hoje ele já foi para Fortaleza, ele já está lá. Mas ontem ainda ele estava aqui em São Paulo porque ele iria para Santos, né? Ele iria participar, ele iria cantar na festa de casamento do amigo do Neymar, do ex-craque do Santos, o Léo. E aí ele foi realmente para lá. E o nosso repórter foi atrás e chegou lá e conseguiu realmente falar com Wesley Safadão. E aí sim ele dá mais detalhes. E aí sim ele fala algumas coisas. Ele, no final, eu achei até que ele deu algumas indiretas. Eu não vi a entrevista inteira. Eu vou ver hoje junto com vocês, mas no final, quando ele diz de pessoas da mídia, artistas, né, que ele achava que fossem amigos e começaram a dar pitaco nessa história também, ele fala disso e fala de tudo, como vem e como foi acontecendo essa história, como é que ele está se sentindo, quais são os próximos passos. A gente sabe que tem uma audiência aí no dia 27, ou seja, depois de amanhã. No que vai dar isso, ninguém sabe, mas tem
temos que aguardar. E ele fala realmente tudo. Achei que ele abriu bem mais o jogo para o Bruno Tálamo do que no próprio desabafo que ele fez ontem, onde de qualquer maneira foi muito importante que falasse. Falou tarde, né? Mas antes tarde do que nunca, como a gente sempre vem dizendo aqui. Vamos girar e a gente volta já e daqui a pouquinho essa entrevista exclusiva no ar para vocês. Vamos. Volta aqui, não é? Márcia Pelvezan da revista Tititi aqui com a gente. Está aqui, meu amor. Boa tarde para todo mundo. Tá aqui a capa da revista Tititi. Já a gente vai estar destrinchando muita coisa das novelas aqui com vocês. Carola é a filha de Agenor e foi abandonada na favela. Portanto, seja, ela é sogra da Nora. Ela é sogra da Nora. Nossa, que confusão. Que louco, gente, tudo isso. Tiago Rocha, muito boa tarde, boa tarde, querido. Sônia, Tudo boa tarde, bom aí? Brasil, gente. Boa tarde. Oi, Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Cadê você? Cadê você, Cadê o Felipe? O Boa Tarde sumiu, né? Felipe Campos já caiu o nosso sinal com ele. Daqui a pouquinho a gente conversa, viu? O que nós estávamos falando aqui na nossa primeira página, que a gente vai discutir hoje aqui no nosso programa, é sobre essa entrevista exclusiva com Wesley Safadão, que você vai assistir daqui a pouquinho no nosso programa. Ele conversou ontem à noite, antes de voltar para Fortaleza, com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo. Eles conversaram lá nos bastidores do casamento do ex-craque do Santos, não é, o Léo, onde o Neymar e a Bruna Marquezine estavam presentes. Sim. Essa coisa toda foi uma grande festa. O Wesley Safadão era a grande atração da festa e aí ele concordou em falar com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, lá na festa, e aconteceu esse papo aí, né? Ele está muito abatido, muito abalado também, e vocês vão ver esse papo daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E eu estava falando do baque que foi ontem, aquele desabafo surpresa que ele postou realmente e que acabou mexendo com todo mundo, né, Marcinha? Ele falando que ele está fazendo de tudo para poupar os filhos, que é tudo que ele quer, só que acho que tem que realmente resolver isso, né, porque a audiência agora, resolver principalmente para poupar as crianças, porque estão crescendo, eles ouvem todo mundo falar, vizinho, coleguinha, é muito chato isso, tem que se resolver mesmo, porque quanto mais se estende, mais fica enrolado e o sofrimento aumenta, né, para todo mundo. Mesmo. Tiago Rocha. Esse sofrimento poderia ter ainda demorar muito mais, né? Porque agora vai ser dia 27, era um mês para frente. Né? Foi antecipado. Foi antecipado. Né? O Wesley entrou na justiça, conseguiu essa antecipação. E aí, dia 27, pela manhã, acontece esse julgamento. E artista é muito louco, né? Porque tudo acontecendo. E à noite ele vai puxar um trio elétrico no Fortal, que é o carnaval fora de época lá em Fortaleza. É o famoso, apesar do luto, show da tem que dor, continuar, tem que né? Essa frase para artista é isso mesmo. Você pode estar estraçalhado por dentro, você tem que ir lá dar conta do recado, compromisso é compromisso, o público está lá, quer ver o espetáculo, você vai lá e faz, né? Exatamente. No dia a agenda prossegue, porque sábado ele está aqui em São Paulo para fazer também uma apresentação na Barra Funda. Sábado ele volta. Vem para São Paulo para um show. Assim, e de verdade, eu espero que se resolva da melhor forma possível. Todo mundo, nossa. Porque, gente, esse conflito, essa energia, briga é uma energia ruim. Arranha a imagem dele, arranha a imagem delas, né? É muito chato isso. E agora eu estou muito curioso para saber o que o Wesley falou nessa entrevista. Porque foi justamente depois dele ter visto na vida dele o turbilhão, né? Ai, que se fez isso, aquilo. Né? Depois que ele se pronunciou, depois que ele leu o pronunciamento, entrou lá na rede social, a gente teve a possibilidade de mostrar aqui no programa ontem. Foi ontem, a gente acabou mostrando em primeira mão aqui, né? E depois de tudo isso, ainda tem o Wesley Safadão falando com exclusividade para a Tarde é Sua. De tudo que foi o que ele passou ontem à tarde, o estresse todo, com o desabafo, chorou, aquela coisa toda, teve que se recompor para ir fazer um show, era uma festa, era um casamento, então tinha que levantar o astral da galera lá, levantar mais ainda, porque festa todo mundo já está muito feliz, ainda mais num casamento, mas ele estava lá e deu o recado dele e não baixou a bola não. Foi lá e fez o que ele tinha que fazer realmente. Então, e acho que estava mesmo na hora dele se pronunciar, né? Passou da hora, né? Passou, vai todo mundo especulando, falando. E aí a coisa cresce só de um lado. Lógico, né? claro. E assim, todo mundo querendo abrir espaço para ele falar, ele não falou porque ele não estava querendo, como ele mesmo assumiu nesse desabafo. Felipe Campos. Oi, boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha, Tiago. Boa tarde para vocês.
Olha só, Sônia, eu não achei nada orgânico, nem tão pouco natural toda a declaração do Wesley Safadão até o momento que eu assisti os vídeos. Não vi a entrevista dele, que daqui a pouco vai passar aqui com exclusividade, mas não me convenceu por alguns aspectos. Eu acho que ou ele deve realmente trocar a equipe que trabalha com ele, as pessoas que orbitam ao redor do Wesley Safadão, até mesmo a própria assessoria de imprensa, porque deixar chegar aonde chegou com essa rasura na imagem de um cara que nunca teve nenhuma, então assim, por um problema que é simples e efetivo de ser resolvido, e ele não tomou a atitude de vir a público bem anteriormente e deixou o negócio tomar o vulto que tomou para poder realmente agir. Então eu achei, não gostei, não curti, quero ver eu achei impróprio, impróprio que eu digo para o momento. Eu acho que teve o cala-boca da Milady Mihaly, que foi a esposa dele. Na semana da audiência também, como levantou o Vladimir ontem aqui no programa. Então tudo isso me faz acreditar que não é de verdade, que isso não partiu do próprio coração do Wesley Safadão. Certo. Em relação à história da equipe, o que se soube, eu acho que ele falou isso também pro Bruno Tálamo, não sei se no ar ou fora do ar. Ele não falou porque ele não quis, a equipe era toda a favor que ele falasse. O pessoal pediu para ele falar, para ele organizar, para ele ir à coletiva contra, e justamente pelos motivos que ele expôs no desabafo. Ele achava que o menino, o filho, ia ficar mais exposto ainda. E foi um erro de cálculo, porque ele ficou mais exposto ainda nesse tempo todo em que o Wesley não falou. Então, na verdade, ele precisa receber um curso de media training, né? Porque daí, pelo menos, ele sabe que se ele viesse a público, ele ia estancar a história. Ia ser resolvida a história, porque daí não tinha mais o que levantar hipóteses. Ele simplesmente ia falar, olha, resolvi, não resolvi, vou resolver dessa forma, ponto final, seja lá qual fosse a resposta dele. Mas ele não estancou, ele deixou o negócio crescer, ele deixou entrar em hemorragia, e aí pronto, e aí deu o que deu. A gente não pode julgar também, é lógico, mas assim, ficou ruim, muito ruim para ele. Ele pode ter até perdido shows, eu não sei, porque a gente não tem esse acesso, essa informação. Mas assim, é o cara que está com problema com a pensão, cria esse arranhado, né? E é prejudicial para a carreira dele mesmo. Ele deveria ter ouvido. Isso é que ele acabou percebendo. Acho que sim. Porque quando você vai contratar, por exemplo, vou contratar o Wesley Safadão para ser garoto propaganda da minha empresa. Sim. Comercial de margarina. Comercial do Dia dos Pais. Exatamente. Você Natal, quer uma família, não é? Perfeita, que não passa por crise, aquela família que é um espelho. Aí, que de um lado ele até tem. Né? Que foi aquele expôs na Caras, inclusive. Porém, mas as porradas que ele não respondeu, foram porradas fortes que quase nocautearam da primeira Wesley. Família, exatamente. E aí você, poxa vida, você fala assim, mas por quê? Quem não quer falar é que tem alguma coisa. Porque a pessoa que, né? Se eu não estou devendo nada, peraí que eu vou falar. Essa história não é minha e vamos que vamos. O que foi, Felipe? Não, eu tô falando com a Olha, tá falando com a trufa, né? Sabia. Quando ele parece que tá falando sozinho, tá falando com a trufa. É assim, certo? Mas olha aqui, como eu disse para vocês, daqui a pouquinho a gente vai colocar essa matéria no ar. Ele fala de todas as perguntas. O Bruno tentou fazer para ele, no tempo que dava para eles conversarem ali, nesse meio termo da festa aí, do casamento lá em Santos, as perguntas que o público mais quer saber a resposta. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver o que deu para ele falar, o que ele ainda não quis falar, porque ele continua dizendo que sim, vai ter uma entrevista coletiva, mas só depois dessa audiência do dia 27. Só depois que a situação na sexta-feira, né, ficar resolvida, porque ele espera que fique resolvido, como eu acho que a Milady espera que fique resolvida, que essa tempestade passe, cada um possa seguir o seu caminho com tudo pré-estabelecido e que seja seguido no rigor da lei de verdade, né? E que já está na hora que cada um siga o seu
seu caminho também, né? Sim, é verdade. Pelo amor de Deus, né? Vamos resolver, cada um finalmente segue o seu caminho. E aprenda que alguém ganhou, alguém perdeu. Exatamente, e tá tudo certo. Todo mundo tem que ser flexível e seguir a vida em frente. O Thiago ontem levantou a hipótese realmente dele dar uma coletiva. Depois o Thiago falou, eu acho que talvez ele possa vir dar uma coletiva depois. Ele está mais magro, hein? Nossa, ele está muito abatido, parece uma coletiva depois da audiência. Eu deixo claro, Sônia Abrão, que eu não tenho absolutamente nada contra o Safadão. Gosto dele, respeito o sucesso que ele fez, respeito a trajetória dele, mas eu não sou de acordo com essas histórias todas e da forma como a questão foi dirigida. Não concordo, não gosto, não assino. Mas ele como cantor, como artista... Foi bonito, sabendo só um lado da história, e é isso que a gente sempre tem colocado aqui no nosso programa, todas as nossas opiniões foram emitidas em cima de um único lado da história, que é o lado da ex-mulher, da mãe do filho, da Milady Mihaly, porque ele não quis falar. Sim, né? E espaço foi aberto para isso, né? Sim, a gente sempre deixou muito claro isso. Pode ter tido até algum equívoco nas nossas opiniões em relação a isso, podemos ter sido injustos em relação a isso por conta dessa história, mas a culpa não é nossa. Aí a responsabilidade também é dele por justamente ter bobeado e não falar no momento em que deveria ter falado. E a gente sempre falou assim... A gente ficou sem a visão global para poder fazer uma análise mais equilibrada, diga. Que tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Né? É verdade. E se você não conta absolutamente tudo, cada um vai... Cria o seu desfecho. Exatamente. Bom, vamos ver agora, começar a ver agora essa entrevista exclusiva do nosso repórter Bruno Tálamo com Wesley Safadão. Primeira vez que ele está falando depois de toda essa tempestade. Vamos lá. Wesley Safadão daria qualquer coisa para nenhum filho, que ele ama a família dele acima de tudo, e ele foi falando, se emocionando, né? A respiração até ficou bastante alterada, enfim, foi um depoimento que de alguma forma acabou calando fundo no público, né? Todo mundo falando, poxa, e agora, o que será que mais tem atrás dessa história? Porque só se tinha ouvido um lado até agora, e com o desabafo dele, mais ou menos os dois, porque ele não quis responder as perguntas fundamentais que ainda estão na cabeça do público e dos jornalistas também. Mas com tudo aquilo que ele disse, com esse desabafo que ele fez, pelo menos deu para sentir o lado dele como homem e como pai. E isso ficou absolutamente inquestionável em termos de sentimentos, né? Estou falando tudo isso para vocês, por quê? Porque, na verdade, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com Wesley Safadão depois desse desabafo aí, tá? Ele conversou por um tempão com o nosso programa, com a nossa reportagem. Vocês estão vendo aí, olha, essas são imagens já da entrevista de ontem com o nosso repórter Bruno Tálamo. O Safadão ontem ainda estava aqui em São Paulo, hoje ele já foi para Fortaleza, ele já está lá. Mas ontem ainda ele estava aqui em São Paulo porque ele iria para Santos, né? Ele iria participar, ele iria cantar na festa de casamento do amigo do Neymar, do ex-craque do Santos, o Léo. E aí ele foi realmente para lá. E o nosso repórter foi atrás e chegou lá e conseguiu realmente falar com Wesley Safadão. E aí sim ele dá mais detalhes. E aí sim ele fala algumas coisas. No final eu achei até que ele deu algumas indiretas. Eu não vi a entrevista inteira. Eu vou ver hoje junto com vocês, mas no final, quando ele diz de pessoas da mídia, artistas, né, que ele achava que fossem amigos e começaram a dar pitaco nessa história também, ele fala de nossa Rede TV, daqui a pouquinho a nossa Roda da Fofoca, hoje Márcia Pelvezan da revista Tititi aqui com a gente, traz a revista quentinha também, pra gente mostrar algumas coisas aí pra vocês, e com a gente também o Thiago Rocha, né? Daqui a pouquinho nós vamos saber também os bafões do Felipe Campos, tá certo? Mas agora na nossa primeira página, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem todo mundo ficou aí, não é, impressionado e surpreso mesmo com aquele depoimento que pegou todo mundo desprevenido do Wesley Safadão, porque o cantor, desde que começou o conflito com a ex-mulher por conta daquela história da pensão,
ela foi falando, dando entrevistas, né, usando as redes sociais, e ele preferiu não se pronunciar, ele não falou absolutamente nada. Alguma coisa, se a gente quisesse saber, era sempre através da assessoria. Então ele foi ficando na dele. Por isso que muita gente se surpreendeu ontem ao ver todos os trechos que ele postou de um desabafo que ele resolveu fazer na tarde de ontem e que realmente ninguém esperava, porque ele tinha aderido à lei do silêncio, né? Faz também, por 15 dias a Mileide avisou que não ia falar absolutamente mais nada, ia cuidar do filho, ia se afastar das redes sociais. E aí a coisa pegou fogo, né? Todo mundo, e nós inclusive aqui falando, por que não falou antes? A gente pediu tanto. Poderia, não é, já logo no começo ter cortado mal pela raiz, não ter deixado essa história crescer, enfim. Nesse desabafo de ontem, ele acabou explicando o lado dele dessa história, que ele realmente não queria falar, porque ele não queria expor mais ainda o filho, ele não queria que essa história do plano pessoal ficasse maior do que a própria carreira dele, do que a própria imagem como artista, do que todos os shows que ele tem para fazer. Esse é um dos argumentos do Wesley Safadão também. E ele deu muitos outros. Vocês veem aí que ele fala que pelos filhos dele ele faz qualquer coisa, que ele jamais... Wesley Safadão falando com exclusividade para a tarde é sua. De tudo que foi o que ele passou ontem à tarde, o estresse todo com o desabafo, chorou, aquela coisa toda, teve que se recompor para ir fazer um show, era uma festa, era um casamento, então tinha que levantar o astral da galera lá, levantar mais ainda, porque festa todo mundo já está muito feliz, ainda mais num casamento, mas ele estava lá e deu o recado dele e não baixou a bola não. Foi lá e fez o que ele tinha que fazer realmente. Então, e acho que estava mesmo na hora dele se pronunciar, né? Passou da hora, Passou, vai todo mundo especulando, falando, e aí a coisa cresce só de um lado. Lógico, né? claro. E assim, todo mundo querendo abrir espaço para ele falar, ele não falou porque ele não estava querendo, como ele mesmo assumiu nesse desabafo. Felipe Campos. Oi, boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcinha, Tiago. Boa tarde para vocês. Olha só, Sônia, eu não achei nada orgânico, nem tão pouco natural toda a declaração do Wesley Safadão até o momento que eu assisti os vídeos. Não vi a entrevista dele, que daqui a pouco vai passar aqui com exclusividade, mas não me convenceu por alguns aspectos. Eu acho que ou ele deve realmente trocar a equipe que trabalha com ele, as pessoas que orbitam ao redor do Wesley Safadão, até mesmo a própria assessoria de imprensa, porque deixar chegar aonde chegou com essa rasura na imagem de um cara que nunca teve nenhuma, então assim, por um problema que é simples e efetivo de ser resolvido, e ele não tomou a atitude de vir a público bem anteriormente e deixou o negócio tomar o vulto que tomou para poder realmente agir. Então eu achei, não gostei, não curti, quero ver eu achei impróprio, impróprio que eu digo para o momento. Eu acho que teve o cala-boca da Mileide Mihaly, que foi a esposa dele. Na semana da audiência também, como levantou o Vladimir ontem aqui no programa. Então tudo isso aquele desabafo surpresa que ele postou realmente e que acabou mexendo com todo mundo, né, Marcinha? Ele falando que ele está fazendo de tudo para poupar os filhos, que é tudo que ele quer, só que acho que tem que realmente resolver isso, né, porque a audiência agora, resolver principalmente para poupar as crianças, porque estão crescendo, eles ouvem todo mundo falar, vizinho, coleguinha, é muito chato isso, tem que se resolver mesmo, porque quanto mais se estende, mais fica enrolado e o sofrimento aumenta, né, para todo mundo. Mesmo. Tiago Rocha. Esse sofrimento poderia ainda demorar muito mais, né? Porque agora vai ser dia 27, era um mês para frente. Né? Foi antecipado. Foi antecipado. Né? O Wesley entrou na justiça, conseguiu essa antecipação. E aí, dia 27, pela manhã, acontece esse julgamento. E artista é muito louco, né? Porque tudo acontecendo. E à noite ele vai puxar um trio elétrico no Fortal, que é o carnaval fora de época lá em Fortaleza. É o famoso, apesar do luto, o show da tem dor, que continuar, né? Essa frase para artista é isso mesmo. Você pode estar estraçalhado por dentro, você tem que ir lá dar conta do recado, compromisso é compromisso, o público está lá.
quer ver o espetáculo, você vai lá e faz, né? Exatamente. No dia a agenda prossegue, porque sábado ele está aqui em São Paulo para fazer também uma apresentação na Barra Sábado Funda. ele volta? Vem para São Paulo para um show. Assim, e de verdade, eu espero que se resolva da melhor forma possível. Todo mundo, nossa. Porque, gente, esse conflito, essa energia, briga é uma energia ruim. Arranha a imagem dele, arranha a imagem delas. Né? É muito chato E isso. agora eu estou muito curioso para saber o que o Wesley falou nessa entrevista. Porque foi justamente depois dele ter visto na vida dele o turbilhão, né? Ai, Que se fez isso, aquilo. transformou, né? Depois que ele se pronunciou, depois que ele leu o pronunciamento, entrou lá na rede social, a gente teve a possibilidade de mostrar aqui no programa ontem. Foi ontem, a gente acabou mostrando em primeira mão aqui, né? E depois de tudo isso, ainda tem Isso, e fala de tudo, como vem e como foi acontecendo essa história, como é que ele está se sentindo, quais são os próximos passos. A gente sabe que tem uma audiência aí no dia 27, ou seja, depois de amanhã, no que vai dar isso, ninguém sabe, mas temos que aguardar. E ele fala realmente tudo. Achei que ele abriu bem mais o jogo para o Bruno Tálamo do que no próprio desabafo que ele fez ontem, onde de qualquer maneira foi muito importante que falasse. Falou tarde, não é? Mas antes tarde do que nunca, como a gente sempre vem dizendo aqui. Vamos girar e a gente volta já e daqui a pouquinho essa entrevista exclusiva no ar para vocês. Vamos. Volta aqui, não é? Márcia Pelvezan da revista Tititi aqui com a gente. Está aqui, meu amor. Boa tarde para todo mundo. Tá aqui a capa da revista Tititi. Já a gente vai estar destrinchando muita coisa das novelas aqui com vocês. Carola é a filha de Agenor e foi abandonada na favela. Portanto, ou seja, ela é sogra da Nora. Ela é sogra da Nora. Nossa, que confusão. Que louco, gente, tudo isso. Tiago Rocha, muito boa tarde, boa tarde, querido. Sônia, tudo boa tarde, bom Marcia, aí? oi, gente. Oi, Felipe Campos, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Cadê você? Cadê você, Felipe? Cadê o Felipe? Boa tarde, sumiu, né? Felipe Campos já caiu o nosso sinal com ele, daqui a pouquinho a gente conversa, viu? O que nós estávamos falando aqui na nossa primeira página, que a gente vai discutir hoje aqui no nosso programa, é sobre essa entrevista exclusiva com Wesley Safadão, que você vai assistir daqui a pouquinho no nosso programa. Ele conversou ontem à noite, antes de voltar para Fortaleza, com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo. Eles conversaram lá nos bastidores do casamento do ex-craque do Santos, não é, o Léo, onde o Neymar e a Bruna Marquezine estavam presentes. Sim. Essa coisa toda foi uma grande festa. O Wesley Safadão era a grande atração da festa e aí ele concordou em falar com o nosso repórter, com o Bruno Tálamo, lá na festa, e aconteceu esse papo abatido, aí. Né? Ele está muito abatido, muito abalado também, e vocês vão ver esse papo daqui a pouquinho aqui no nosso programa. E eu estava falando do baque que foi ontem.